Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje vamos falar sobre um assunto a respeito da gramática, né? E também a respeito, né, de um conteúdo que vocês já viram anteriormente, que é as orações subordinadas. Só que hoje o assunto é o emprego da vírgula e das conjunções no período composto por subordinação. Creio que vocês lembram, as orações subordinadas são aquelas, né, que se refere à oração principal, ela se liga à oração principal e ela depende dessa oração. Por isso que é chamada de subordinada. Então, a vírgula ela não deve separar o sujeito do predicado nem o verbo de seus complementos. Nesse caso, nas orações subordinadas, há algumas regras específicas para o emprego da vírgula. Vamos aprender? Olha só. Como você já estudou em anos anteriores, em relação à vírgula é empregada para separar o vocativo do resto da frase, separar os itens de enumeração quando eles não vêm unidos pela conjunção e, ou e nem, separar o aposto e outras expressões meramente explicativas, como, por exemplo, isto é, ou melhor. Separar um adjunto adverbial antecipado, aquele que não aparece no fim da oração, como seria usual na ordem direta. A vírgula, ela não deve separar o sujeito do predicativo nem do verbo nem de seus complementos. Nas orações subordinadas, há algumas regras específicas para o emprego da vírgula, como você vai ver a seguir. A vírgula em orações subordinadas adverbiais. Os dois exemplos que você analisou no início dessa sessão são orações subordinadas adverbiais. Observe as respostas que você assinalou. Se a oração subordinada adverbial vier antes da principal, ou seja, vem primeiro a oração subordinada e depois a oração principal. Neste caso, a vírgula é obrigatória, tá bom? Outra situação, se a oração subordinada adverbial vier depois da principal, a vírgula é facultativa, ou seja, eu posso ou não colocar, tá bom? Então, temos o exemplo, né, em que é obrigatória. Embora ainda fosse muito cedo, vírgula, ele já havia se levantado. E quando é facultativa, ele já havia se levantado, embora ainda fosse muito cedo. Ou eu posso colocar vírgula. Ele já havia se levantado, vírgula, antes da conjunção, né? Porque a conjunção ela tem que estar ligada diretamente na oração subordinada, ela que introduz, então não pode vir depois, embora ainda fosse muito cedo. A introdução da vírgula na oração subordinada adjetiva. Neste caso, nós temos dois casos. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa, né? Então, neste caso, nós vamos necessariamente separar as orações, né, por vírgula. Meu pai, que mora longe, veio me visitar. Neste caso, nós temos que isolar essa oração subordinada, portanto, por isso que ela veio entre vírgulas, tá bom? E aí, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva restritiva já é outro caso. Lembra que ela pode ser, nas três formas nominais, ela pode ser gerúndio, difinitivo e particípio. Então, ela, neste caso, ela não precisa de vírgula, tá? Em geral, a oração intercalada que se encaixa na principal. Os alunos que terminaram a prova podem sair. Aqui, no caso, pessoal, nós temos aí a conjunção, né, introduzindo a oração subordinada e ela se integra, né, de forma que não precisa do uso da vírgula. A vírgula nas orações subordinadas substantivas, como é que funciona? As orações subordinadas substantivas não podem ser isoladas da oração principal por vírgula, porque ela exerce, né, a função sintática de substantivo, de sujeito, né, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal. Portanto, nenhuma delas, pessoal, vai ter o uso da vírgula, tá bom? Em nenhum desses exemplos. Temos aí, espero que você compreenda essa situação objetiva direta. Convém que não nos afastemos do foco da reunião, que é uma substantiva subjetiva, função de sujeito, que ele era uma pessoa problemática, todos sabiam. Nesse caso, nós temos aí uma ordem indireta, ou seja,
nós temos a oração subordinada primeiro e depois a oração principal. Nesse caso, pode sim usar vírgula. Observações. A única oração subordinada substantiva que deve ser separada por vírgula é a positiva, porque nós sabemos que ela permite usar a vírgula, né, nessa particularidade. Meu ideal é este, vírgula, que sejamos mais tolerantes. Nesse caso, uso a vírgula. As orações subordinadas reduzidas seguem a regra geral e as mesmas regras das desenvolvidas. Saindo, feche bem as janelas. No caso aí, ela usou a vírgula, né? Sua vontade era voltar logo para o seu país. No caso aí, facultativo, né? Ela pode usar ou não a vírgula. Orações intercaladas que representam, em geral, uma pequena interrupção do fluxo de informações são separadas por vírgulas do restante do período. Eles não chegaram a tempo, esteja certo, a menos que os busquemos em casa, né? Nesse caso, nós podemos intercalar por vírgula, porque houve uma pequena interrupção aí, um termo que foi acrescentado, né, a mais dentro da oração. Portanto, nesse caso, permite a vírgula. Bom, pessoal, revejam esse conteúdo da página 295 a 296. É necessário que vocês recapitulem, né, todas essas orações subordinadas. É necessário que vocês relembrem esse conteúdo que a gente viu no 8º ano, né? As orações subordinadas, adverbiais, adjetivas, né? Então, é necessário que vocês aí tenham um olhar diferenciado para esse conteúdo, que é um conteúdo que a gente já aprendeu. Portanto, nós só vamos aprender o uso, né, e as particularidades da vírgula e das conjunções integrantes, né, dentro das orações subordinadas. Eu espero que vocês tenham compreendido, revejam esse conteúdo. Qualquer dúvida, vai lá, me chama no WhatsApp. Até a próxima aula!